Olá, meus irmãos, muito bom dia, que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine e te guarde em todos os teus caminhos e que esta semana tudo que Deus planejou e designou a teu respeito e a respeito da tua família se cumpra para a glória do Senhor. Você sabe que Moisés, eu não sei se você sabe disso, Moisés quase botou tudo a perder quando Deus falou com ele, quando Deus o chamou para viver um propósito. Moisés, como todos nós, olhamos primeiro para nossas limitações, ao invés de olharmos para aquilo que Deus nos chamou e nos formou. Mas quando Moisés compreendeu, quando Moisés entendeu o recado que Deus tinha dado para ele, quando Moisés compreendeu a direção que Deus entregou para ele, então ele tomou posse daquilo que Deus mostrou e viveu o propósito de Deus para a vida dele. Deus está mandando falar com alguém agora, que você vai entender que o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para o seu ministério, para a sua saúde, para os seus negócios, vai se cumprir quando de fato você entender quem você é na presença do Senhor. Deixa eu ler para vocês aqui, quando Moisés, o Senhor o chama em Êxodo capítulo 3, no verso 10 diz assim: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe o Senhor: Eu serei contigo. Agora preste atenção na pergunta que Moisés faz para Deus. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa pergunta, quem sou eu? Quando Moisés fez essa pergunta, qual era o questionamento dele com Deus? Não é que ele duvidava de Deus, ele duvidava dele mesmo. Assim é muitas pessoas na Terra, milhões e milhões de pessoas na Terra, nascem, vivem e morrem sem saber a bênção que Deus colocou dentro delas. Moisés estava prestes a colocar tudo a perder por não saber quem ele era na presença do Senhor. Pois lá em Gênesis a Bíblia diz que fomos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos deu domínio e a Bíblia diz que o Senhor nos abençoou. A imagem e semelhança de Deus com domínio e abençoados. Moisés olhava para si, o que ele via? Alguém incapacitado. Quando Deus olhava para Moisés, o que Deus via? Alguém apto, alguém capaz, alguém à imagem e à semelhança de Deus. Capacitado, ungido, abençoado. Entenda, Deus não estava falando com a pessoa errada. Para Moisés, é o que ele estava dando a entender. Quando ele pergunta: Senhor, quem sou eu? Como é que eu posso ir lá e falar com Faraó, sabendo a força que ele tem, sabendo o exército que ele tem, sabendo as estratégias que ele tem? Só que Moisés não sabia de fato quem ele era na presença do Senhor. Assim somos nós hoje. Hoje, se eu perguntar para você se você sabe quem é o Senhor, você vai dizer: Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tudo pode, Ele é aquele que tudo é capaz, tudo está no controle dele, Deus vê tudo. Só que quando eu pergunto quem é você diante do Senhor, muitos vão gaguejar ou muitos vão dar uma resposta que não condiz com o propósito de Deus. Imagina, Deus chega para Moisés e Deus diz para ele: chegou a hora de você viver algo que eu designei para a tua vida. Moisés diz: eu não sou capaz. Olha o que Moisés diz no capítulo 4, de Êxodo 4, no verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele continua dizendo para Deus: mesmo depois que o Senhor falou comigo, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mesmo depois que o Senhor falou comigo, eu ainda continuo do mesmo jeito. Aprende uma coisa: só porque Deus fala com você, aparentemente
Moisés falou, nada mudou, eu continuo do mesmo jeito. Se o senhor quer que eu vou falar com o faraó, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é me tornar uma pessoa eloquente. Mas na verdade Deus não precisava. Simplesmente Deus queria que Moisés acreditasse quem ele era na presença do Senhor. Aí o que acontece no verso 11? Respondeu-lhe o Senhor, quem fez o céu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Verso 12, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Verso 13, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Moisés continua insistindo, eu não posso, eu não sou capaz, isso não é para mim, o senhor está falando com a pessoa errada, o senhor não entendeu, eu não sou essa pessoa que o senhor está falando. Muitos de nós estamos lidando com Deus assim. Deus está dizendo, você é minha imagem, você é minha semelhança, eu te dei domínio, eu te abençoei, eu te capacitei para que você seja um marido abençoado, uma esposa abençoada, um filho abençoado, um profissional abençoado, um patrão abençoado, uma pessoa abençoada, mas muitos estão dizendo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, e muitos estão paralisados na vida, deixando de desfrutar de momentos abençoados pelo fato de não assumirem quem eles são na presença do Senhor. Aí no verso 14 diz, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Então Deus ficou irado. Deus disse, Moisés, o que você está me falando, Moisés? Você viu que o Senhor falou para ele? Quem fez o cego? Quem fez o mudo? Quem fez o que fala? Quem fez o que não fala? Não sou eu, Senhor? Então a ira do Senhor se acendeu contra ele, porque Deus percebeu que Moisés estava recuando. Meu irmão, minha irmã, pare de recuar daquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Estou falando com pessoas, com homens, com mulheres, que tem um chamado tão lindo da parte do Senhor. Não estou dizendo para ir pregar na África, não estou dizendo para ir pregar para as nações, mas um chamado para ser um referencial dentro da sua casa, um referencial no seu trabalho, um referencial na sua família, um referencial na sua igreja, na sociedade. Então a ira do Senhor se acende contra ele e o Senhor fica muito chateado com ele. Então o Senhor diz, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Aí o Senhor mostra para Moisés a autoridade que Moisés tinha. O Senhor diz, o teu irmão vai vir, você vai ministrar ao coração dele, o que você falar, porque ele te entende, e eu vou ministrar ao teu coração. Então ele vai falar e você será por Deus. Olha a autoridade que o Senhor estava entregando para Moisés. Quando você falar com o seu irmão, vai ser como se eu estivesse falando. Naquele momento, Moisés entendeu que Deus não errou quando o fez, não errou quando o formou, não errou quando o chamou. Então Moisés compreende o chamado de Deus, compreende o propósito de Deus e assume. Porque você e eu, nós não vamos conseguir enfrentar os nossos anseios, os nossos desafios, nós não vamos conseguir enfrentar as nossas lutas, nós não vamos conseguir enfrentar as nossas adversidades enquanto não assumirmos quem somos na presença do Senhor. Quem somos em Cristo Jesus. Não é à toa que Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é à toa que Davi disse, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu desbarato o exército. Não é à toa que simplesmente estes homens e mulheres da Bíblia, quando compreenderam quem eles eram na presença do Senhor, se tornaram fortes,
se tornaram sábios, se tornaram capazes de viver aquilo que Deus designou para a vida deles. Todas as barreiras são quebradas, todos os grilhões são quebrados. Existem grilhões que prendem a mente da pessoa, existem cadeias que prendem as atitudes da pessoa. Muitos que estão me assistindo agora já eram para estar avançando no seu ministério, já era para estar avançando no seu casamento, avançando nos seus projetos, mas a pessoa está parada porque ela diz: quem sou eu para fazer isso? Não, isso não é para mim. Mas na verdade Deus não errou quando Ele te chamou. Quando Deus olhou para Moisés, quando Moisés olhava para Deus, o que Moisés via? Um Deus todo-poderoso. Mas quando Moisés olhava para si mesmo, o que ele via? Alguém incapaz. É isso que o diabo quer que as pessoas façam, que elas olhem para si e vejam a sua incapacidade. E quem é incapaz, logo se torna parado e não avança. Mas quando Moisés entendeu isso, então Moisés agora não se via mais como o olhar humano, ele se via como Deus via. Porque como que Deus olhava para Moisés? Imagina Deus dizendo: o povo está clamando, o povo está passando por dificuldade, eu vou descer lá e vou chamar Moisés. Mas quando Deus olhou lá do céu, o que ele viu? Ele disse: eu vou falar com a minha imagem, com a minha semelhança, alguém que eu dei domínio e alguém que eu abençoei. Eu só vou lembrar Moisés de quem ele é na minha presença. Só vou lembrar Moisés de que eu vou andar com ele e juntos nós vamos passar por isso e vamos vencer. Não foi simples Deus convencer Moisés, mas quando Moisés entendeu, aquilo mudou, rapidamente mudou, e ele tomou a posição, estufou o peito, levantou a cabeça, mudou a sua postura e disse: eu sou o que Deus disse que eu sou, eu tenho o que Deus disse que eu tenho, e eu posso fazer o que o Senhor disse que eu posso fazer. Então ele se levanta e vai viver o propósito do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você: tem um propósito de Deus para a tua vida, tem um propósito de Deus para a tua família, e você vai viver isso em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, que o Senhor abençoe essa semana, que o Senhor abençoe os seus projetos. Eu não sei que dia você está me assistindo, eu não sei em que momento você está me assistindo, mas neste sábado, dia 24 de junho de 2023, às 16 horas, nós teremos um evento chamado Encontre-se. O Espírito de Deus vai te ajudar, vai nos ajudar a olhar para dentro de nós e ver toda a capacidade de Deus que está em nós, todo dom, toda unção, toda autoridade. E nós vamos receber essa direção de Deus sábado agora, às 4 da tarde, das 4 às 6, aqui na nossa igreja, Igreja Celestial da Unção de Deus, Rua Azevedo Marques, número 120, no centro de Francisco Morato. Mas se você mora em outra cidade, em outro estado, você pode ter certeza que o Espírito de Deus vai te orientar e você vai compreender quem você é na presença do Senhor. Encontre essa pessoa abençoada aí dentro. Veja que dentro de você existe uma pessoa ungida, capacitada, abençoada, capaz de vencer o pecado, capaz de vencer os medos, capaz de vencer as lutas, capaz de vencer Satanás. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você tem domínio, você foi abençoado. É o que a Bíblia diz, é o que o Senhor diz a nosso respeito. Esses são os alicerces da nossa fé. Quem somos de fato em Deus e para que fomos chamados? Por que estamos nessa terra? Por que estamos aqui? Por que viemos? Para onde vamos? Qual é o propósito da vida? E quando você compreende isso, então o Senhor te honra poderosamente, tá? Eu vou orar pela sua vida e que o Senhor te honre, te abençoe e que você seja iluminado pelo Espírito Santo para viver o propósito de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua bênção, pela tua misericórdia e pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta pessoa que me acompanha de perto e de longe, unge ela, capacita, santifica, dá entendimento e direção e que ela compreenda quem ela é de fato na tua presença. Um homem abençoado, uma mulher abençoada, criados à imagem e à semelhança do Senhor. Que caiam
toda a cadeia, que seja quebrado todos os grilhões, todas as trancas de ferro, tudo que aprisiona esta pessoa, toda a incapacidade, todo o medo, tudo que amarra, que segura essa pessoa, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te ajude a viver tudo que Ele tem preparado para você e para a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, tenha uma semana grandemente abençoada. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 24, então venha participar conosco, mas se é em outro dia, em outro horário, que o Espírito Santo te ilumine, te abençoe para que você viva mais e mais esse propósito. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.